Amigos e amigas, mais uma vez, graça e paz a vocês aqui que estão aqui nessa manhã linda aqui na IPPAC. Nós seguimos com a nossa quinta mensagem dessa série Conhecer. Conhecer de Deus e de nós mesmos. Com o tema dessa manhã, esse. Quem? É uma pergunta. Quem? Um encontro com o eu sou. E para nós desenvolvermos essa mensagem, eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no texto de Êxodo capítulo 3, ou acompanhar o texto que será projetado. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 3. Conta inicialmente a narrativa de Moisés e do povo que está em escravidão no Egito. E o capítulo 3 fala sobre o chamado de Deus na vida de Moisés. Moisés já tinha passado os 40 anos iniciais da sua vida no Egito, sendo educado no conhecimento do egípcio. Depois ele teve uma situação em que ele viu uma injustiça e por isso ele comete um assassinato contra um egípcio. Ele tem que fugir do Egito. E depois ele pastoreia ovelhas distante do Egito, em Midian, por mais 40 anos. E aqui, nesse momento da vida de Moisés, é que acontece o texto que nós iremos ler aqui nessa manhã. Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao verso 15. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de quem sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Até aqui, feche os teus olhos mais uma vez, vamos orar. Deus, Pai de amor, nós te agradecemos por essa manhã linda, te agradecemos porque o teu Santo Espírito nos trouxe a esse local para que o Senhor, o Deus revelado nas Escrituras, o Deus revelado em Cristo Jesus, o grande eu sou, pudesse falar aos nossos corações, nos encontrar e nos preencher com a tua doce voz. É isso que nós pedimos agora. Queremos ouvir a tua mensagem, queremos ser impactados pelo teu poder e assim viver a tua presença. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém.
Eu quero começar a nossa reflexão com uma pergunta. Deus está morto? Uma pergunta. Deus está morto? Uma pergunta contundente, né? Uma pergunta impactante. Foi com essa pergunta, impressa em abril de 1966, que surgiu a capa da revista Time, a incluir, pela primeira vez na história, apenas um texto. Uma pergunta, e esse é o texto. Enfim, muita claridade, não dá para ver, mas a capa é preta e em vermelho está escrito Is God Dead? Então aqui ficou muito claro, mas essa é a capa, depois você pode procurar no Google, é uma capa com fundo preto e uma grande pergunta, Deus está morto? Abril de 1966. Hoje, 58 anos depois, essa capa continua sendo uma das mais icônicas produzidas pela Time, devido a essa pergunta, Deus está morto? A questão da morte de Deus, ela foi elaborada inicialmente por Friedrich Nietzsche, no século XIX, que anunciara triunfantemente que Deus estava morto. Essa pergunta filosófica e que tem uma questão que cutuca a existência da humanidade que diz acreditar em Deus, mas que muitas vezes não vive o cristianismo, essa pergunta ainda pode ser levantada nos nossos dias hoje. Quando nós fazemos a simples pergunta, né, não sei quantas vezes você viu as estatísticas de que o país, o Brasil, por muitas décadas foi um país católico, foi um país cristão, e que hoje é um país evangélico. Ou seja, parece que toda a tradição do Brasil foi desenvolvida numa tradição majoritariamente cristã. E aí nós podemos nos perguntar, se o Brasil hoje é um país evangélico, por que nós não melhoramos os índices de justiça? Se nós somos o país evangélico, não era para estar um pouco diferente? Se nós somos o país evangélico, se as pessoas se dizem cristãs, por que elas não vivem a fé cristã no trabalho, na escola, nos relacionamentos, nos seus planos, nos seus desejos? Por que a grande maioria vive a sua fé apenas aos domingos? Se um cristão nominal vive como se Deus não existisse de segunda a sábado, que Deus existe somente no domingo, então de segunda a sábado eu maltrato a minha família, de segunda a sábado eu dou um jeitinho brasileiro para sonegar algum imposto, de segunda a sábado eu brigo no trânsito, de segunda a sábado eu não vivo a ética cristã, então para essa pessoa, Deus está morto. Deus está morto. E por isso que essa pergunta se torna um prato cheio para os céticos, para os agnósticos que questionam a nossa vida, a nossa ética cristã. Mas a verdade, a grande verdade é que Deus está vivo e que Deus está muito ativo, que Deus reina, que Deus sustenta e que Deus governa todo o universo com a sua palavra. A palavra de Deus nos lembra lá no Salmo 19, logo no primeiro verso, que os céus proclamam a glória de Deus. Ao olharmos para a natureza, né, a gente tem uma bela visão aqui, a gente vê o verde do parque ecológico, então ao olharmos para a árvore, ao olharmos para os pássaros, ao olharmos para um céu, ao olharmos para as estrelas, nós percebemos que há um Deus, que a origem veio de alguém que criou todas as coisas, pois a natureza revela que Ele existe. Deus existe. Existem várias linhas apologéticas de defesa da existência de Deus. Considere, por exemplo, eu vou trazer alguns exemplos aqui, considere as leis físicas do universo. Ao menos as 25 constantes necessárias para a existência da vida. Existem algumas constantes, algumas leis, que são absolutamente necessárias para que eu e você possamos estar nessa manhã respirando. Se a potente força nuclear fosse um pouco mais forte, um pouquinho só mais forte, seria impossível a existência de hidrogênio. Né? As grandes explosões, as fusões de hidrogênio, seria impossível. Agora, se ela fosse um pouquinho mais fraca, só existiria hidrogênio. Então não haveria possibilidade de vida. E quanto à taxa de expansão do universo? Existe um número
específico de expansão do universo. Se fosse mais rápida essa taxa de expansão, não haveria formações de estrelas, não haveria formações de galáxias, não haveria possibilidade de formação de planetas. Por outro lado, se a taxa de expansão fosse um pouquinho menor, o universo todo desmoronaria. Não teria sustentabilidade. Essa é uma das 25 constantes da vida. A gente poderia falar sobre a lei da gravidade, né? Por que a gente não sai voando quando a gente pula? Ou por que a gente não é esmagado diante da gravidade? Porque existe um equilíbrio perfeito para que haja vida. A gente poderia falar sobre a distância da Terra em relação ao Sol. Um pouquinho mais perto e churrasquinho de todo mundo. Um pouquinho mais longe e todos congelados. Existe uma harmonia perfeita. Perfeita que o renomado astrofísico britânico Paul Davies, que antes era ateu, mas devido aos seus estudos e à sua ciência na astrofísica, declarou depois. Ele declarou convicto sobre a evidência poderosa de que há algo acontecendo atrás de tudo. Parece que alguém ajustou os números da natureza para fazer o universo. A impressão de um design é extraordinária. Extraordinária. Se existe um design complexo e perfeito, logo há a existência de um designer, de um Deus inteligente. E poderíamos ficar aqui falando sobre vários argumentos da existência de Deus, sua atividade, seu governo no universo. Poderíamos falar sobre o argumento da realidade, argumento cosmológico, do tempo, de Kalam, enfim, as evidências, o próprio design inteligente, enfim. Mas, por que a gente não vai falar sobre isso hoje? Porque, por incrível que pareça, a Bíblia não se propõe a provar a existência de Deus. A Bíblia não se propõe. Ela parte desse pressuposto aqui, de que Deus não é alguém para ser provado, Ele é alguém para ser crido. Às vezes algumas pessoas gastam tempo, energia, até dinheiro para tentar desacreditar Deus, né? Existem organizações mundiais, globais, que investem grana pesada para tentar desacreditar em Deus. O que é, assim, em termos lógicos, uma loucura. Porque a gente não vai obrigar ninguém a acreditar em Deus. Assim como eu não obrigo ninguém a acreditar em Saci Pererê. E se você não acredita em Saci Pererê, está tudo bem. Você não precisa criar uma organização mundial contra o Saci Pererê e investir bilhões de dólares para diminuir a existência do Saci Pererê. Se você não acredita, não acredita. Né? Então, por incrível que pareça, né, as pessoas acham que esse tipo de intelectualidade agnóstica ou ateia é a elite da intelectualidade, é a elite da espiritualidade. Quando, na verdade, se você não acredita em Deus, não é Deus, mas é você que está numa posição desfavorável intelectualmente. Não tem nada a ver com Deus, mas sim com você. As Sagradas Escrituras dizem para mim e para você lá nos Salmos, diz o insensato no seu coração, Deus não existe, não há Deus. Quem diz isso é o louco, é o insensato. Basta olhar para a natureza, basta olhar para a revelação geral de Deus. Existe um Criador. Então, eu vou partir do pressuposto que você seja sábio, esteja convencido da existência de Deus. Porque, como eu disse aqui, a Bíblia não investe em provar a existência científica de Deus, teórica sobre Deus. Gênesis capítulo 1 não é um compêndio sistemático científico. Lá é a sagrada verdade de que Deus criou todas as coisas. Se foi em 7 dias, se foi em 7 horas, se foi em 7 minutos, se Deus criou em 1 segundo, não importa, Ele tem poder para criar. Ele tem poder para criar. O que está em Gênesis 1 é essa verdade. Deus é soberano e Ele criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Então, qual que é o ponto bíblico, pastor? Se não é científico. O ponto de todo o drama das Escrituras é que Deus quer mais do que um conhecimento científico da sua existência. Ele deseja que você creia nele e que você tenha um relacionamento pessoal com Ele. Esse é o desejo de Deus, esse é o ponto bíblico, a existência de um Deus que quer se relacionar comigo e com você. No texto que nós acabamos de ler, Moisés foi encontrado pessoalmente com um Deus vivo. A princípio ele fica espantado com um fato que é inexplicável para a ciência.
uma sarça arder em chamas e não ser consumida. Porque sarça arder em chamas no deserto, em dias de sol quente, poderia acontecer. Moisés já deveria ter visto várias situações assim, mas ela se queimar e não se consumir, poxa, peraí, eu preciso ver isso mais de perto. Ela está queimando, queimando e não há brasas, ela está queimando e queimando e ela não se esgota. Isso não tem explicação. Então era um dia normal, um dia como qualquer outro, Moisés no deserto, cuidando das ovelhas, apacentando, fazendo a rotina, cuidando das ovelhas do seu sogro, né? Acordou de manhã, foi fazer o que tinha que fazer, simplesmente cuidando da sua vida. Mas sabe o que isso já nos ensina agora? De que ninguém sabe quando a sua vida pode ser mudada para sempre a partir do encontro com Deus vivo. Um belo dia, um dia normal, e você não sabe que a sua vida pode ser transformada a partir do encontro com Deus vivo. Olhe para a sua história, olhe para a sua vida, olhe para a sua jornada. De repente, um belo dia, um dia normal talvez, fazendo coisas rotineiras, fazendo coisas ordinárias. Então o extraordinário invade o ordinário da sua vida e te transforma de dentro para fora. Esse é o encontro pessoal com Deus. É isso que Ele faz nas nossas vidas. E aí a gente começa a crer e viver esse relacionamento com Deus. E olha só o que esse encontro pessoal nos diz nos trechos de 4 a 6 que nós lemos. Então, do meio da sarça, Deus o chamou, Moisés, Moisés. Deus chama pelo nome. Deus é pessoal. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abrão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Perceba essa cena comigo, imagine essa cena. Uma coisa é acreditar na existência de Deus. Saber que teoricamente, ou teologicamente ele existe. Ah, eu creio, pastor, teologicamente eu entendi, doutrinariamente eu entendi. Isso é uma coisa. Outra bem mais profunda é ser encontrado na presença santa de Deus. É bem mais profundo. Ter um encontro verdadeiro com um Deus que é vivo, com um Deus que existe, com um Deus que é real. Então Moisés não tem nem tempo de responder e o Eterno já orienta Moisés. Moisés, tire as sandálias dos pés, permaneça descalço, pois a minha presença é santa. O nosso Deus é santo, santo, santo. Ele é santo, consagrado, separado. Ele é transcendente. Ele é diferente de nós, meros mortais, falhos e pecadores. E esse Deus, santo, 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 está encontrando com Moisés um homem pecador, como eu e você. E Deus anuncia, olha Moisés, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu, você e Moisés temos um profundo respeito pelos patriarcas da Bíblia, né? Afinal, Abraão, Isaque e Jacó. Mas quem eram essas pessoas? Se você ler a narrativa no livro de Gênesis, você vai descobrir que eles eram indivíduos profundamente imperfeitos, como eu e você. Eles eram mentirosos, trapaceiros, intrigantes, sonhadores. No entanto, pela graça de Deus, o próprio Deus iniciou um relacionamento pessoal com eles, transformando a narrativa deles. Um relacionamento a partir do amor pactual de Deus. Uma fidelidade de Deus nos amar e relacionar conosco. Então Deus Santo, Santo, Santo os encontrou, como encontra Moisés nesse texto bíblico e como Ele nos encontra hoje. E quando Deus chama Moisés, Moisés responde, eis-me aqui, eis-me aqui. Mas o fato é que Moisés responde muito rápido. Ele ainda tem perguntas. Ou se você ler o texto, continuar durante a semana, há uma série de perguntas. Mas eu quero focalizar as duas primeiras aqui. Porque as duas grandes perguntas que ele inicia a partir desse encontro são perguntas a respeito do quem. São perguntas do quem. A primeira, quem eu sou. A segunda, quem é o Senhor.
E foram ótimas perguntas. Na verdade, são as perguntas mais fundamentais que uma pessoa, eu e você, podemos fazer. Já falamos aqui na primeira mensagem dessa série, que uma vez que saibamos como respondê-las, quem sou eu e quem é Deus, uma vez que saibamos quem somos nós e quem é Deus, poderemos viver para a glória de Deus, poderemos viver com um sentido existencial na vida. Existe um buraco existencial no meu e no seu coração que só é preenchido pela realidade da resposta a essas duas perguntas: quem sou eu e quem é Deus? João Calvino, teólogo reformador, começou as suas famosas Institutas, seu compêndio de sistemática ao rei, dizendo: a soma total da nossa sabedoria, a que merece o nome de sabedoria verdadeira e certa, abrange essas duas partes: o conhecimento que pode se ter de Deus e o de nós mesmos. Você quer se conhecer? Procure conhecer a Deus. Porque você é criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Esse é o segredo do autoconhecimento. É conhecer a Deus. Então a primeira pergunta de Moisés foi essa: quem sou eu? O texto diz: Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Você há de concordar comigo que essa não é uma questão puramente existencial quanto à sua identidade. Não era esse o ponto. Eu não estava perguntando quem sou eu como existência. Mas a pergunta de Moisés era assim, era prática. Era em relação à sua capacidade. Né? Quem sou eu para fazer essa obra tão grande? Coloque-se por um instante nos pés descalços de Moisés. Coloque-se no lugar dele. Sabe que tipo de pergunta que ele fez? Diante do que Deus acabava de declarar para ele, era a pergunta de: Senhor, quem sou eu na fila do pão? Essa é a pergunta dele. Quem sou eu para ir fazer tudo isso que o Senhor está falando? Eu sou só um pastor de ovelhas. O cara é o faraó do Egito. Eu estou aqui num lugar desconhecido, terra de Midian, ninguém sabe o que é, um lugar pequenininho, longe. Ninguém sabe, ninguém viu, nunca ouviu falar. O Egito é a maior potência mundial. Eu sou o cara, ninguém vai lembrar de mim, mas eu sou o cara que há 40 anos atrás assassinou um egípcio. Se alguém lembrar, vai lembrar a partir disso. Como que o povo do Senhor vai confiar em mim? Quem sou eu? Não sou capaz. Eu tenho uma capivara suja, né? Literalmente eu tenho antecedentes criminais, né? Ele assassinou um egípcio. Então, eu não tenho currículo para isso. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes a gente se sente como Moisés? Quantas vezes nós fazemos a mesma pergunta? Sabe aquele sentimento de incapacidade de cumprir uma tarefa? Quem sou eu, Deus? Seja no trabalho. Puxa, Deus, quem sou eu para estar nessa posição, nesse cargo, nessa fábrica? Seja na família. Deus, quem sou eu para ser uma esposa? Deus, quem sou eu para ser um pai? Quem sou eu? Quem sou eu para ser, eu, Laci, para ser o pai da Isabela Radassa? Às vezes eu me pergunto, quem sou eu? Quantas vezes você já se sentiu inseguro ou insegura de si, da sua capacidade? Quantas vezes o impostor que vive em nós tenta nos auto-boicotar? Não, você não vai conseguir. Não, nem preste esse processo seletivo. Não, nem tente. Você não é capaz, você é inseguro, você não pode, você não consegue. Então, quantas vezes, eu posso dizer por mim mesmo, quantas vezes eu me pego numa autocobrança, num padrão perfeito, né? Eu preciso ser um bom pregador, eu preciso ser um bom professor, eu preciso estar à frente dessa igreja. E quando olho para a realidade de quem eu sou, eu também exclamo: Deus, como assim? Quem sou eu para estar pastoreando as pessoas da tua igreja aqui nessa localidade da Igreja Presbiteriana do Parque? Quem sou eu? Nós somos humanos. Nós somos imperfeitos. Nós temos dúvidas. E por isso nós fazemos essa pergunta: quem sou eu? Como que Deus nos responde no versículo 12? Olha só o que ele diz. Deus afirmou: eu estarei com você. A pergunta de Moisés era: quem sou eu? A resposta de Deus: eu estarei com você. A resposta para a nossa insegurança, a resposta para os nossos medos, para o nosso auto-boicote, para o nosso sentimento de incapacidade não está
em nós está em Deus. Quando nós nos colocamos descalços no encontro com um Deus vivo, nós somos lembrados que não é sobre nós, mas é sobre a presença dEle em nossas vidas. Eu estarei com você. É o Deus que diz para mim e para você hoje, nessa manhã, eu estarei com você. No seu trabalho está difícil? A resposta é, eu estarei com você. Mas Senhor, quem sou eu no meu casamento? Eu estarei com você. Senhor, quem sou eu na minha família? A minha família é uma bagunça. Toda reunião de família é briga. A gente já começa a ficar preocupado em outubro, perto do Natal. Quem sou eu para estar lá, ser uma pessoa de luz e de paz? Deus responde, eu estarei com você. E nas grandes coisas que eu tenho para você, estou contigo. Essa é a resposta de Deus. Pois as tarefas que Deus nos comissiona não dependem de nós. Ele está entregando uma tarefa para você. Então Ele estará com você em todo o tempo. Então quando você diz que se sente incapaz, quando você diz, olha para o espelho e fala, eu não consigo fazer isso, e às vezes é verdade, a gente precisa ter a nossa noção de realidade também. Às vezes é verdade, eu não consigo fazer. Eu digo para você nessa manhã, que mesmo sendo verdade, que você não consegue fazer, se é da vontade de Deus, a sua opinião, a sua capacidade é irrelevante, porque Deus vai te usar e Deus vai fazer, através da sua vida. É o que Ele faz. Ele efetua em nós, na minha vida e na sua vida, tanto querer quanto realizar segundo a boa vontade. Então, se Deus te comissionou uma missão no trabalho, na sua família, Ele vai te capacitar. O que você faz? Confia. Quando você se perguntar, quem sou eu na fila do pão? Lembre-se do que a palavra diz lá em Hebreus capítulo 13, verso 21. O nosso Senhor nos aperfeiçoa em todo o bem para fazermos a vontade dEle e operar em nós o que lhe é agradável mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Deus vai te capacitar, porque Ele não vai deixar de fazer a vontade dEle. Quem sou eu? Quantas vezes você diz, quem sou eu? A resposta de Deus é, você não é. Eu sou, e o eu sou está com você. A segunda pergunta de Moisés, o segundo quem é esse, quem é o Senhor? Primeiro, quem sou eu? E Deus responde, eu estarei com você. A segunda pergunta é, quem é o Senhor? Versículo 13, Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Vai chegar para um povo que se multiplicou exponencialmente, que é escravo, que está há 400 anos em escravidão. Você chega lá como libertador falando, o Deus de vocês me trouxe aqui para te libertar. Aí eles perguntam, quem é esse Deus? Qual é o nome? Então, antes de você julgar o tipo de pergunta que Moisés faz, lembre-se que várias coisas preocupavam a mente de Moisés naquele momento. Deus tinha feito grandes promessas, e as exigências que Deus colocou eram sim altas. Moisés se assustou, e ao invés de confiar em Deus, ele acabou preocupado com o que as outras pessoas iriam achar ou perguntar. Esse foi o erro de Moisés. Ele ficou preocupado, ao invés de confiar em Deus, ele ficou preocupado, o que será que os outros vão pensar? O que os outros vão achar? Ainda bem que nós não somos como Moisés, e ninguém aqui fica preocupado com o que os outros ficam pensando da gente. Ainda bem, A gente nunca fez isso. Nunca, imagine, nunca a gente ficou preocupado com o que o outro vai pensar de nós, de mim, da minha função, da minha capacidade. Só que não, Só que não, a realidade é que a gente fica preocupado. Quantas vezes a gente faz coisas preocupado com a opinião dos outros? Então foi isso que aconteceu aqui. Moisés estava preocupado. Moisés pensou assim, puxa, como que eu vou anunciar libertação se eu não participei do sofrimento deles? 40 anos da minha vida foi no palácio. O pessoal escravo e ele lá, tomando suquinho na taça de ouro, frutinha na boca, estava frio, estava calor, quero uma coberta, pedia para a mamãe, e sei lá o quê, prepara meu cavalo que eu vou passear por aqui, por todo o império. 40 anos assim, depois de 40 anos no deserto. Ele não estava sofrendo. Então ele estava preocupado com isso. Ele não estava mais lá.
Moisés não podia chegar simplesmente com uma história de, olha, acreditem em mim, porque eu vi uma sarça ardente. Moisés precisava de uma autoridade do nome de Deus, a declaração do ser de Deus, da essência, do caráter, da reputação de quem era Deus. E essa foi a resposta de Deus para a pergunta. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Uma declaração incrível, profunda e completamente majestosa. E difícil compreensão, porque o nome de Deus é um verbo. Eu sou. O nome de Deus sagrado, e por isso ele se perdeu ao longo da história, uma vez que os judeus mais ortodoxos, eles entendiam que não deveríamos pronunciar o nome de Deus, e como o hebraico antigo, da onde a gente retira a tradução, ele não tem os acentos massoréticos, que são os pontinhos que nos dão as vogais, eram apenas as consoantes, você só sabia como pronunciar pela tradição oral. Não tinha vogal. Imagine o nosso alfabeto, né, sem vogal. Como é que você conversa? Como é que você descobre se o som é de A, de E, de U ou de O? Você não descobre. É pela tradição oral, é pelo aprender. E aí os judeus param de dizer o nome de Deus, ficam apenas as 4 consoantes, por isso o tetragrama, e provavelmente, a gente não tem certeza, a pronúncia é algo como Yahweh. Yahweh. Mas a gente não sabe hoje que significa eu sou. E que ao mesmo tempo que é majestoso, profundo, sejamos sinceros, é incompreensível, é misterioso. Como que o nome de Deus é eu sou? Como que você conta para alguém que o nome do Deus é eu sou? Você precisa imaginar o diálogo. Moisés chega lá no Egito, encontra os escravos, o povo, e fala assim, eu vim aqui como ferramenta de Deus para libertar vocês. Fiquem felizes comigo. Né? E aí eles perguntam, peraí, calma aí, quem é você? Seu Moisés? Quem que te enviou? Aí ele tem que responder, quem me enviou foi o eu sou. Aí a resposta é, eu sou o quê? Você é Moisés. Né? Não, o eu sou me enviou. Que eu sou? A gente está vendo que você é o Moisés. Não, você não está entendendo. O nome de quem me enviou é o eu sou. A gente não está entendendo, porque você é o Moisés. Aí Moisés volta e pergunta para Deus, Deus, é o seguinte, eu estou falando lá que o Senhor é o eu sou, eles não estão entendendo nada. O que eu falo? Eu estou falando o eu sou, eles não compreendem. Aí Deus responde, eu sou o que sou. Melhorou muito, né? Moisés volta lá e... quem está me enviando não é só o eu sou, é o eu sou o que sou. Né? Daí ele só, eu sou o que é o que, Moisés? Né? Fica aquela discussão que nem Moisés entendeu completamente, e que 3.000 anos se passaram, nem mesmo nós temos a compreensão profunda e plena desse nome que é eterno, que é imutável, que é autossuficiente e que é misterioso, porque ele é ontem, hoje e sempre. O teólogo holandês Herman Bavinck, ele tentou, nos ajudar nessa compreensão, dizendo, Deus é aquilo que ele próprio se autodenomina, e ele chama a si mesmo daquilo que ele é. Lindo, profundo, mas também não ajuda muita coisa, né? Me desculpe, senhor Herman Bavinck, mas continua tendo um mistério. Deus é aquilo que se próprio autodenomina. Ele chama a si mesmo daquilo que ele é. Então, quem é Deus? A resposta, ele é. Ele é o grande eu sou. O Deus que se revela na sarça ardente. Na sarça ardente ele mostra a essência de quem ele é. Porque o fogo que se queimava ali não dependia de nenhum combustível. O fogo que ardia ali não dependeu de nenhuma faísca, porque esse fogo é eterno, esse fogo queima e tem energia e sustentabilidade e vida por si mesmo. É eterno e imutável. Que ao mesmo tempo esse Deus é pessoal, é relacional, é o nome sobre todo nome que se encontra comigo e com você, e que assim como chamou Moisés, Moisés nos chama pelo nome.
O último verso do nosso texto, olha só que interessante, ele traz uma informação linda sobre a pessoalidade de Deus nesse encontro. Versículo 15, disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, parênteses aqui, você que está com a sua Bíblia física, a sua Bíblia aberta, ou até mesmo algum aplicativo, todas as vezes que aparece Senhor, a segunda linha ali, à sua esquerda, todas as letras maiúsculas, você pode fazer um risquinho na sua Bíblia, você que está tomando notas, é o nome Eu Sou, Yahweh. É o nome de Deus que aparece ali, o nome revelado. Então, diga aos israelitas, o Eu Sou, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Enviou-me, Deus dos antepassados, e Deus de geração em geração. O nome que é antes de Moisés, porque é dos antepassados. O nome que é de geração em geração, que é do futuro, que é para sempre. O nome que passa de geração em geração é o nome que é enviado, é o nome que veio, é o nome que vem para salvar o seu povo, o nome que vai ao encontro dos israelitas. Por isso que Deus não é só uma teoria, não é só um conceito, não é só uma resposta doutrinária e teológica. Deus é um Deus pessoal que vai ao encontro do seu povo. Nós lemos rapidamente o versículo 7, retornemos a ele. O que ele diz? Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por causa de tudo isso que ele acabou de dizer, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta. Por causa de tudo isso eu quero levar vocês para um lugar bom. O Deus, o grande eu sou, ele enxergara toda a opressão e a miséria que o seu povo sofria. O Deus grande eu sou ouviu o clamor e as orações do seu povo. O Deus grande eu sou estava preocupado com o sofrimento daquelas pessoas, com o sofrimento daqueles escravos, com o sofrimento das crianças, dos adultos, dos idosos. O eu sou se revelou com poder para salvar e resgatar o seu povo. Ele vai até lá, até o encontro para livrar. Meus amigos e minhas amigas, nós temos que nos agarrar a essa verdade sobre quem é o nosso Deus. Quantas vezes em meio ao nosso sofrimento nós fazemos aquela pergunta: Deus, o Senhor não se importa? Deus, olha para a minha dor. Deus, há quantos anos? Isso dói, isso machuca, o meu choro parece não ter fim, mas a história que nós acabamos de ler é um exemplo dramático daquilo que sempre acontece. Deus sabe exatamente o tamanho da sua dor, Deus sabe exatamente o que está acontecendo com o seu coração, Ele está bem ciente do que você está passando, Ele vê o nosso sofrimento, Ele se compadece da nossa dor, Ele se preocupa com isso e por isso Ele responde às nossas orações. Ele tem compaixão, Ele está cheio de piedade pelas pessoas que Ele ama, Ele é pessoal, Ele é relacional. O que Ele disse a Moisés, hoje Ele diz a cada um de vocês, não importa o meio em que você se encontra, Ele diz para você nessa manhã: eu estou preocupado com o seu sofrimento, eu me importo, eu estou por você. Pois o relacionamento de Deus com o seu povo é pessoal, Ele não está morto. Ele vive, Ele é verdadeiro, Ele governa, Ele cura, Ele transforma. É um Deus pessoal que conhece o seu povo de uma maneira bem pessoal. É o santo e glorioso que tem conhecimento íntimo de cada um dos seus filhos. Quando Ele decide vir nos salvar, por isso que Ele nos chama pelo nome. Ele não nos chama por um bando, por um coletivo. Ele conhece o nosso nome. O grande eu sou veio para te salvar. Ok, pastor. E hoje? Isso aconteceu lá atrás, mas e hoje? Como é que se dá isso, esse encontro? Eu preciso dizer para você que a única maneira de você conhecer esse Deus pessoal é através de Cristo Jesus.
A única maneira de você conhecer esse Deus verdadeiro, o grande eu sou, relacional e pessoal, é através de Cristo Jesus. Por que está dizendo isso, pastor? Porque no Evangelho de João, Jesus repetidamente faz declarações um tanto audaciosas sobre si, utilizando uma expressão grega. O Novo Testamento foi escrito em grego, a expressão ego eimi, eu sou. E Jesus faz uma série de declarações profundas. João capítulo 6, 35, ele diz: eu sou o pão da vida. Quem se alimenta de mim tem satisfação na alma. Em João capítulo 8, verso 12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Não importa se o caminho está escuro, quem anda comigo jamais andará em trevas. Eu sou a luz do mundo. Em João capítulo 10, verso 7, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, quem entra por Jesus tem graça, cuidado, amor, carinho, verdade e realidade, esperança e paz. Ainda no capítulo 10, no versículo 11, ele diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor faz o quê? O bom pastor dá a sua própria vida por suas ovelhas. Em João capítulo 11, verso 35, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que morramos, nele nós viveremos e viveremos eternamente, porque a morte jamais é um ponto final na nossa história, e sim ressurreição em vida. João capítulo 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o único caminho verdadeiro e vivo para o grande eu sou é Cristo Jesus. Em João capítulo 15, verso 1, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês, e vocês darão fruto, fruto de paz, santidade, justiça, alegria, bondade. Porque vocês permaneçam em mim. Numa conversa que ele tem com a mulher samaritana, e ela fala assim: sim, eu entendo essas coisas. Quando vier o Messias prometido, o Filho de Deus, ele vai falar tudo o que o Senhor está falando aqui. Ele responde para ela em João capítulo 4: eu sou. Sou eu que falo contigo. Eu sou. Todas essas declarações. Jesus a todo momento estava se colocando em condições iguais do Deus Todo-Poderoso. Ele estava dizendo que Ele é o Deus eterno, o Deus Filho encarnado, presente em toda a história da humanidade. Isso é incrível. Ao mesmo tempo, isso é assustador para os religiosos da época. Como assim? Esse judeu que não tem nem 50 anos, diz que ele é antes de Abraão, o nosso pai. Como assim? Esse judeu aqui começa a falar que ele é ego eimi, o eu sou, o bom pastor, a ressurreição, a vida, o único caminho para o Pai. Espera aí, Jesus não pode falar isso, nós precisamos pegar pedras e atirar nele. Essa foi a reação dos líderes religiosos. E depois nós sabemos que Jesus foi para a cruz por causa disso. Mas eu quero terminar essa mensagem te lembrando do texto que nós lemos. E que às vezes a nossa leitura é muito rápida. O versículo 2 de Êxodo capítulo 3. O texto que nós lemos. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Ali estava quem? O anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? Anjos são mensageiros de Deus Pai, correto? Anjos são criaturas celestiais, criadas por Deus. Mas seria então o anjo Gabriel que falou com a jovem Maria? Ou seria o arcanjo Miguel? Ou seria algum outro anjo criado por Deus e que não foi nomeado ali? Quem é esse anjo do Senhor? Se fosse um tipo de anjo criado por Deus, qualquer um, Gabriel, Miguel, entre outros, esse anjo jamais aceitaria a adoração de Moisés. Jamais. Porque adorar somente a Deus. O que isso significa para nós? Que Moisés viu e adorou Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, antes da sua encarnação. Jesus estava lá, Jesus está hoje, Jesus está para sempre. Por isso, quando Jesus veio ao mundo, aí já em João capítulo 8, verso 28, ele disse:
quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão quem eu sou. O que é levantar o Filho do Homem? A cruz. Jesus estava falando da sua crucificação, afirmando que a sua morte na cruz pelos nossos pecados e na sua ressurreição provaria sim que Ele é o verdadeiro Deus da nossa salvação. A cruz é a maior prova que o Deus grande eu sou está vivo. A cruz é a maior prova que Ele se importa com a sua dor, se importa com o seu sofrimento e que veio ao mundo para te resgatar e para derramar vida abundante por você. Jesus é o grande eu sou na sarça ardente. Jesus é o grande eu sou hoje na cruz e ressurreição. Jesus é o grande eu sou para sempre e eternamente. Ele veio para te encontrar. Ele veio para te salvar. Que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus, o grande eu sou, todas as coisas ficarão bem. Amém?